águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. És a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que foi do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Eu quero em tuas águas. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. És a fonte, Senhor. E quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte
Tu és a fonte, Senhor. És a fonte, Senhor, que jorra por toda a eternidade. És a fonte que não seca. És a fonte que não seca. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja
igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Levante tuas mãos ao céu e vamos declarar que o reino dele é sempre eterno. Firmado em misericórdia, Justiça e bondade. E a sua igreja? Deus, nós te amamos e te adoramos e nós clamamos essa manhã pelo teu reino, pelo teu reino. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Nós cremos nisso, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Bondade e fidelidade. E nós te adoramos como a tua igreja. Te adora. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Espírito Santo. A tua igreja te adora. Diga, Senhor Deus, é um privilégio estar aqui por essa manhã para te adorarmos. E nós declaramos, como a tua igreja, venha o teu reino. Dê um aplauso bem forte a ele. Bom dia, Shalom, graça e paz, nessa manhã do dia dos pais e manhã de Santa Ceia. Uma manhã que, não sei, aqui embaixo não, mas quem saiu de casa com o sol aquecendo a sua pele? Você vai ver que tem a maioria, o sol já deu uma aquecida, né? Quantos aqui da Strong... Quantos da Strong estão aqui essa manhã? Levanta a mão. Levanta a mão, da equipe da Strong. Olha para o lado. Falar um negócio para vocês. Eu vou dizer isso para eles também. A semana inteira, o sol estava castigando todos nós. Quando fui no sábado, ontem, amanheceu chovendo, e choveu o dia todo. E hoje, o sol brilhou. É claro que frustrou os planos dessa equipe, é claro. Até porque muitos de vocês compraram o ingresso e vocês não foram. E não os julgo por causa disso.
Está tudo tranquilo. Amém ou não? Está tudo tranquilo, sem peso. Eu sou pastor dessa igreja e eu sou crente em Jesus. E é lógico que eu, quieto, mas para Deus eu estava perguntando. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore, aliás, é o que nós dizemos. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Isso é bíblico. Mas nós dizemos que não cai uma folha de uma árvore que não seja da permissão de Deus. É porque nós acreditamos que tudo que acontece é da permissão de Deus. Olha, com tanto tempo para chover, vai chover logo. Está marcado isso daqui já há muito tempo. O que Deus está dizendo com isto? Eu fico pensando minhas conversas com Deus. Porque é muito fácil nós falarmos que cremos em Deus quando está tudo bem, quando temos sucesso. É tudo muito lindo. Essa geração Strong, eles fazem a diferença e nós como igreja sabemos disso. Eles é quem faz, eles arrebentam, eles vão à frente. Glória a Deus por esses jovens. E alguns já casados, alguns já maduros, alguns já são pais e estão na equipe. A palavra strong é forte. Então, a Bíblia diz: jovens, sois forte e tens vencido o maligno. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por força. E aí é algo que é o meu entendimento há 24 anos lendo a Bíblia e ensinando a Bíblia. Eu sempre falei com vocês aquele Gênesis capítulo 22, quando o Abraão vai lá sacrificar o seu filho em obediência a Deus, porque ele é o pai da fé. E que nós temos a mania de dizer: mas Deus sabe da minha vida, Deus sabe das minhas limitações. Deus não sabe. Eu sempre falei isso para vocês, porque Deus é um Deus reativo, Ele reage à nossa fé. O que abre o céu é a nossa fé, nossa atitude. Então, quando Abraão vai sacrificar o filho, o anjo desce rapidamente e fala: Abraão, não faças nenhum mal ao garoto, porque agora eu sei que temes ao Senhor. Quer dizer, Deus não sabia antes. E aí quando nós lemos em Deuteronômio capítulo 8, no versos 1 e 2, dizendo assim: e te lembrarás daquele caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo meio do deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para ver o que estava no seu coração, se guardavas ou não o mandamento do Senhor. Quer dizer, será que Deus não sabia quem ia guardar, quem não ia guardar? Mas Deus, Ele nos prova. E o que Deus está falando com isso tudo? Com esses jovens que fizeram... Quem esteve lá ontem? Levanta a mão. Queridos, tudo preparadinho na parte de baixo, com excelência, bonito, lindo, tudo bonito, no gramado lá, tudo bacana. Eu mesmo na quinta-feira tive que ir lá, eu e um eletricista, para puxar um cabeamento novo para o sítio, que ano passado deu pau, estava dando algumas quedas de energia. E essa equipe, eles têm, a marca deles é Strong, geração forte. Eu sei, e vocês sabem, nós somos um corpo, somos uma igreja, nós sabemos que quem faz acontecer encontro, quem põe a mão na mão, não é lá e ministrar não, aqui tem uma galera aqui que vai lá, ministra, volta. É disso que eu estou falando. Estou falando quem pega no chifre do touro, monta em cima e faz a coisa acontecer. É essa equipe. Eu sei disso e você sabe disso. Realidade. E aí, eu estava conversando com Deus justamente sobre isso. Eu falei isso pela manhã, tomando café com a Cristina. Eu falei assim: vamos lá. Olha o cenário. Sol no dia, chuva. E no outro dia, sol. Mas eu falei com a equipe ontem, eu falei assim: olha, amanhã vai estar um sol brilhando, lindo.
leitura que você faz como igreja, como corpo de Cristo, como nossos irmãos, como um só corpo, e hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. O que significa ceia? Ceia é comunhão, ou comum acordo, estarmos não só reunidos, mas unidos em um só corpo, como um só corpo. Deus está fortalecendo esses jovens, está fortalecendo a fé deles, para ver o que está no coração de alguns ali. Porque qual é o futuro, se assim Deus permitir que nós venhamos aqui na terra nos reunirmos enquanto denominação? O que Deus está fazendo? Deus está forjando esses jovens, Deus está fortalecendo esses jovens, porque o nosso fortalecimento não é em um apartamento jogando videogame, o nosso fortalecimento é na guerra, e Deus está fortalecendo eles. Eu falei com a Cristina, verdade é que as nossas forças já estão se esvaindo, e Deus tem que levantar uma geração para tomar conta dessa igreja, e a geração nova que está vindo por aí. É claro que eu não estou inutilizando as demais pessoas que não fazem parte dessa equipe. Entenda, eu só estou dizendo que Deus está levantando e preparando um povo que é pau para toda obra. Porque antes quem fazia isso eram poucas pessoas, era eu e Cristina, mas um grupo de no máximo, umas 15 pessoas, pelo qual o Derlei que está aqui lembra disso. Quem quebrava o pau era a gente, Derlei. Quem quebrava o pau era a gente. 15 pessoas. Quando nós descemos do Sagrado para cá, do bairro Sagrado Coração de Jesus para cá, éramos 17 pessoas. A gente nos reuníamos em cima de uma laje, de uma cobertura, um terraço, né? Telhado galvanizado. E quando nós ousamos a descer aqui, éramos 17 pessoas. E a dificuldade financeira nossa era tão grande, quando nós ousamos não só descer, mas quando ousamos vir aqui para o centro da cidade, num galpão desse. Se hoje isso daqui, um aluguel desse é caro, imagina, quem tem comércio por aí sabe qual é o valor de um local desse no centro da cidade, um galpão desse. Mas ousamos a descer, as portas se abriram. A dificuldade era tanto que nós ungimos isso daqui com óleo de soja, porque não tinha azeite. Mas Deus, ele não vê o que o homem faz por si, ele olha a intenção do coração do homem. E Deus, ele está forjando um povo valente, que vai amparar a nossa velhice e ensinar os nossos netos como se comportar na presença de Deus. Eu fiquei tão feliz porque ontem tinha muita criança lá, tinha muita criança, e esse é um sinal que essa juventude, esses jovens maduros, estão trabalhando para dar tranquilidade aos pais e para fortalecer os filhos. Então, ore por eles, porque eles estão lá agora desmanchando aquilo que nem foi usado. Olha o coração deles, porque eles fizeram com muito carinho. Eu fiz as filmagens, eu e Cristina fomos lá, vazio, e nós fizemos a filmagem. Pastor, mas não tinha ninguém? Não tinha, mas eles se reuniram naquele galpão central. Colocaram o pula-pula, touro mecânico, colocaram o escorregador lá, o tobogã, colocaram tudo lá. E embaixo estava tudo lindo, tudo bonito, perfeito. Eles estão desmanchando isso agora. Vamos orar por eles? Fique de pé no seu lugar. Feche os teus olhos, se coloque no lugar deles agora. Como que você vai orar por eles? Se coloca no lugar deles.
tudo aquilo que montou, estão desmontando agora. A tua oração para que Deus os fortaleça, para que Deus dê graça a eles. Agora não pensem vocês que eles estão tristes, que não estavam. Quem está aqui foi lá ontem, viu que eles estavam alegres, felizes, em plena força, em plena vitalidade. Mas você vai orar para que Deus fortaleça o coração deles e que o diabo não fale nada. E quando o diabo falar, tudo que o diabo falar vai cair por terra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos uma oração de intercessão e gratidão ao Senhor por essa equipe strong, por essa equipe forte. Pai, que as tuas bênçãos ricas estejam sobre a vida de cada um deles, que a alegria não falte, que a paz não falte, que o entusiasmo não falte, que os sonhos não falte, que nada, absolutamente nada, no coração de nenhum deles, o coração deles se derreta por causa disso, muito pelo contrário, que eles venham ser fortalecidos pela boa mão do Senhor, porque lá estão os nossos filhos, os nossos netos, e lá está uma geração que vai trazer paz para aqueles que estão, meu Deus, de uma certa forma perdendo suas forças e fortalecendo aqueles que ainda são crianças que estão vindo, trazendo assim uma motivação, levando o norte que a cruz é o único caminho. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada um deles, estamos te pedindo que o Senhor os fortaleça, que a alegria no coração deles, na alma deles seja pujante, e que eles venham estar nesse momento desmanchando tudo aquilo que nem usado foi, mas se alegrando no Senhor, porque eles são servos do Senhor, que eles estão buscando o teu reino, trazendo o teu reino aqui para a terra, para que todos saibam que tu é o único Senhor. Quem pode dizer amém? Dê um aplauso ao Senhor pela vida deles. Glória a Deus. Pode se sentar, nós vamos fazer a nossa proclamação. Hoje é uma manhã de Santa Ceia e nós vamos estar falando a respeito do propósito de Deus. Vou falar segundo a palavra de Deus. Vou falar segundo a palavra de Deus. Sustentarei a confissão de fé e verei milagres em minha vida. Sustentarei a confissão de fé e verei milagres em minha vida. Vamos lá, agora vocês. Se for legal, uma vez só. Se for meia boca, a gente repete, tá bom? 1, 2, 3. Vou falar segundo a palavra de Deus. Sustentarei a confissão de fé e verei milagres em minha vida. Amém, muito bem. Queridos, nós estamos no meio do mês de agosto, ou chegando para o meio, né? Estamos vivendo um terço desse mês, e esse mês eu profetizo que será, o mês de agosto será o mês que dá gosto, um mês que vai trazer paz no teu coração. Eu tenho dito e eu tenho crido que cada vez que nós nos aproximamos de Deus, porque Deus é um Deus reativo. O livro de Tiago diz, eu acho que é capítulo 4, versos 8 mais ou menos, eu acho que é 4, 8, o livro de Tiago diz assim, está lá no livro de Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aí, só essa primeira parte. O que isso me mostra? Mostra que nós temos um Deus reativo. Por mais que Deus, Ele é soberano e Ele pode fazer, se Deus quiser mudar a tua vida, Ele pode fazer. Deus é soberano. Será que Deus não vê a miséria que eu estou passando? Será que Deus não vê as brigas, as confusões na minha casa? Será que Deus não vê a minha tristeza? Será que Deus realmente não está vendo tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo? Onde Deus está? Tem uma mulher que perdeu um filho essa semana. Eu não estou lembrado de onde que ela é e onde ocorreu isso. E ela disse, Deus me abandonou. Ela disse, Deus me abandonou, porque ela perdeu o filho dela. Não sei se ela estava de férias, eu não lembro, não vem aqui à minha mente. Você buscar aí no Google, a mulher que perdeu o filho e disse, Deus me abandonou.
E a gente fica pensando, onde está Deus? Onde está Deus? Que não vê meus... Afinal de contas, eu sou um filho de Deus. Tudo bem se é o ímpio, mas eu sou filho de Deus. Onde está Deus que não vê a minha dor? Onde está Deus que não vê a minha tristeza? Será que Deus não... Eu estou servindo a Deus. Eu estou aqui na igreja, eu estou servindo a Deus. Será que Deus não vê? Será que Deus não se importa? Quem em pensamentos nunca disse isso para Deus? Só que Deus é um Deus reativo, porque senão, o contrário, ele seria arbitrário. Seria aquele pai que se intromete em tudo na vida do filho. É aquele pai que não deixa o filho crescer. É aquele pai que o filho... o pai chega e está ali a resposta, não deixa o filho amadurecer. Machucou a perninha, deixa eu dar beijinho. Deixa eu... Aquela super proteção que os pais dão aos filhos, que estragam os seus filhos. Já disse sobre isso na última reunião. Os filhos têm que amadurecer. O fruto, ele tem que tomar sol e chuva. Tudo isso faz parte do processo de amadurecimento, ou de maturidade. Os pais que evitam o dano, a dor no seu filho, achando que está protegendo, está estragando, porque na ausência do pai, vai ficar o filho à mercê das intempéries. E quem vai estar lá para ajudar o seu filho? Não, você já está aqui, supervisionando o crescimento do teu filho. E aí, às vezes, os filhos hoje, estou falando em carne, os filhos olhando para os seus pais biológicos, os pais que tratam o seu filho, como diz a Bíblia que tem que ser tratado. Mas será que meu pai não olha o que eu estou passando? Será que o meu pai não vê que essa situação, para o meu pai é simples resolver? E eu tenho que passar, tenho que dar a volta 1 ano, eu tenho que esperar 1 ano para a coisa acontecer na minha vida, se o meu pai pode fazer em uma atitude. E alguns pais que são fracos, eles respondem em um tempinho só, aquilo que seria o tempo da maturação do filho. Estraga o filho. Porque aquele tempo de maturação seria o tempo de aprendizado. Seria o tempo da dificuldade. A gente olha para a história de Davi, pelo qual sou apaixonado pela história de Davi, pela reação, pela atitude de Davi, diante do gigante, diante da circunstância. Todo o exército de Israel acovardado, juntamente com o rei, todo mundo acovardado, ele olha, toma uma atitude, parte para cima, e a atitude dele fez com que Deus, ele reage a essa atitude. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vocês. Vocês vêm, eu vou. Vocês clamam, eu respondo. Age com fé, o céu vai estar aberto. Não foi Davi que derrubou, foi Deus que derrubou o gigante pelas mãos de... Você sabe. Tanto que Davi diz, olha, você vem comigo, contra mim, com lança, eu vou contra ti no nome do Senhor, daquele que nunca perde batalha, Senhor dos exércitos, o que não perde batalha. Então Davi agiu, houve a reação de Deus. Enquanto nós não agimos, lei de Newton, ação e lei de Newton, ação e reação. Se você quer que alguma coisa aconteça, faça. Eu não preciso de outra coisa para que a energia acenda. A energia já está aqui, está tudo apagado. Eu posso orar o tempo todo. Eu falo, Senhor, acenda essas lâmpadas, acenda essas lâmpadas. Não, querida, eu só vim aqui.
Pronto, faz isso aqui, puf, faz isso aqui, tum. A energia já está aqui. Eu preciso tomar uma atitude e vir aqui acender. Então, hoje eu vou estar falando sobre esse louvor que nós declaramos aqui, o teu reino é sempre eterno. Eu vou falar do reino de Deus. Vou falar daquilo que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6. Se nós não agirmos, se nós não tomarmos uma atitude, nada vai acontecer. Nada. Pastor, eu gostaria que o meu casamento mudasse. Pastor, eu gostaria que a minha vida financeira mudasse. Pastor, eu gostaria que a minha saúde mudasse. Pastor, eu queria ser mais envolvido. Pastor, eu queria ser mais espiritual. Pastor... Querido, então faça alguma coisa. Vou explicar o segredo daquilo que faz qualquer um de nós sermos vencedores. O segredo. Deus falou comigo essa semana, escute isso, escreve, anota. Vendo a história de Davi, vendo a passagem de Davi, e vendo o que se tornou Davi pela frente, os erros de Davi, as fraquezas de Davi, dando uma de louco, babando, logo depois que ele venceu o gigante, fugindo. A história dele é vencedora? É. Eu vencer, Jefferson, um oponente, por maior que ele seja, é uma vez só, sim ou não? Uma vez só. Se eu derrubei o gigante, derrubei. Uma vez só. Lutar contra os gigantes externos é mole, porque se você derruba uma vez só. Ainda que você reúne todas as suas forças, todos os seus recursos, brigar com um oponente externo é fácil. Eu quero ver você lidar com o seu gigante interno. Porque Golias, Davi precisou matar uma vez só. Agora, o gigante que estava dentro de Davi, ele tinha que matar todos os... Foi o que ele falou, cada vez que vinha um urso, cada vez que vinha um leão. Isso é a história de Davi. Porque aquele homem que vence a si mesmo, ele pode vencer as guerras interiores, ele pode vencer as guerras exteriores. Coloque isso na sua cabeça. Vencer a sua cunhada, vencer o seu vizinho, vencer o seu patrão, vencer o seu empregado, vencer o opositor é mole. Quero ver você vencer você a cada dia. O você que eu quero dizer, o seu eu, a sua carne, aquilo que o apóstolo disse, que o meu eu já está crucificado. É disso que eu estou falando, é você vencer a si mesmo. Porque esse oponente, ele vai permanecer dentro de você até a volta de Jesus. E o nosso maior inimigo, o inimigo das nossas conquistas, não é demônios. O inimigo da nossa conquista não é aquele adversário físico que brigou com você, que está levantando fofoca do seu nome, falsidade. Isso é normal. Ele não vai persistir por muito tempo. Com o tempo ele vai perder as forças. Quem falou mal de você, Rosana? Com o tempo, essa pessoa nem existe mais. Existe, mas já se diluiu com o tempo. Agora o Mendonça, ele vai viver aqui dentro. A minha natureza pecaminosa, ela vai viver aqui dentro. Até a volta de Jesus ou até eu fechar os olhos. É disso daí que se trata. Vencer o oponente é fácil. O exterior, o externo é fácil. Você tem que vencer-se a cada dia. Romanos capítulo 12, versos 2. A cada dia. Não se conformar com este mundo e transformar pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo fala disso em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu faço. Ele fala, se o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, logo esse eu faço, logo não sou eu que faço, mas uma natureza que habita dentro de mim, essa natureza que precisa ser domada,
essa natureza que precisa ser vencida. Então, é disso que se trata essa mensagem, hoje pela manhã. É você vencer a si mesmo. É você guerrear contra você mesmo. Sobre aquilo que fala, eu não posso. Ninguém colocou limitação para você crescer, a não ser você mesmo. Ninguém colocou limitação para você ser feliz, a não ser você mesmo. Ninguém disse que você não pode avançar, a não ser você mesmo. Coloque isso na sua mente, pensa sobre isso. Mas a oportunidade surgiu para ele. A oportunidade é como uma carroça cheia de presente que passa na porta de todos nós. Alguns deixam essa carroça passar, outros correm atrás dela. Pastor, mas a Bíblia não diz que as bênçãos do Senhor virão sobre mim e me alcançarão? Sim. Mas quando Moisés está escrevendo isso, Deuteronômio capítulo 28, se ouvirdes a minha voz, tendo cuidado de agir, cumprir todas as minhas palavras, aí sim. Então, ouvir e agir, ouvir e tomar atitude, aí sim, as bênçãos do Senhor correrão e te alcançarão. Bendito serás no campo, na cidade, na montanha, no vale, no sol e na chuva, bendito serás. Não existe ação de Deus não existe reação de Deus sem antes que não haja uma ação humana. Deus não pode ser arbitrário. Ele diz, passareis a orar a mim e eu vos... Se não orar, Deus não ouve. Não é que Deus não ouve. Ouvir para Deus não é que Ele não ouça, é que Ele não tem resposta. Ó, livro de Isaías. Deus é um Deus que trabalha para todo aquele que nele espera. Posso ficar falando versículo aqui para você... Querido, engano seu, achando que o fato que você está vindo na igreja é o suficiente para que Deus mude a tua história. Mas, o fato de você estar vindo e ouvir uma mensagem dessa, pode mudar a tua história. Por quê? Porque a fé, a credibilidade vem de ouvir a palavra de Deus. Então, quando Jesus ele nos ensina aquela oração modelo, que está no livro de Mateus, no capítulo 6. Algumas pessoas perguntam a Jesus como orar. E ele começa no verso 6 dizendo assim, Mateus capítulo 6, verso 6. Mas, porque os discípulos perguntam, mas como é que eu acesso a oração? Porque passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, eu quero ser ouvido por Deus. O que eu preciso fazer? Diga, orar. O que é oração? É oratória. O que é oratória? É falar. Você tem falado com Deus? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ora o seu pai. Ou seja, está falando que quarto... Eu não sei na sua casa. Mãe, fecha a porta do quarto. Quarto e fechar a porta fala de intimidade. Eu não sei se tem criança aqui. Mas quando os pais querem namorar, fecha a porta. Tem alguém entendendo? Entrar em quarto e fechar a porta, para mim fala de intimidade. Ou então, deixa a porta aberta. Seu filho está de porta fechada na tua casa. Ele é solteiro, é criança. Por quê? Isso é algo natural do ser humano.
Mas tem gente que fica comendo mosca aí. São os pais manés, permissivos. Meu filho tem 13 anos, está de porta fechada, por quê? E com um computador lá dentro, com celular, com smartphone. O que ele está fazendo lá dentro? Sua filha, não, privacidade. Privacidade é o escambau, meu pai. Fechou a porta para mim. Vamos ler? Mas, quando você orar, vá para o seu quarto e feche, o quê? Ou seja, é momento de intimidade. É momento de você se desnudar diante de Deus. Você ficar pelado, como Adão e Eva, quando estava lá, a Bíblia diz que eles andavam nus e não se envergonhava diante de Deus. Até o pecado. Depois que pecou, não precisa colocar não, Jorge, mas no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 10, Adão, onde você está? Ele disse assim, eu ouvi a tua voz soar no jardim. Eu tive medo, porque estava nu. Toda vez que nós entramos para orar, fazer oração honesta, sincera diante de Deus, nós temos que ir com medo. É o que a Bíblia me diz. Não sei se te diz também assim. Não é o que a Bíblia diz somente, mas é a nossa realidade. Por isso alguns, eles se distraem no tempo de oração. E ore a seu o quê? Pai. Obrigado, Deus, porque hoje é o teu dia. Hoje é dia dos pais. E se você é pai, só é porque Deus te deu a vida. Só é porque Deus permitiu que teu filho viesse. Então o primeiro pai que tem que receber feliz dia dos pais é o pai da eternidade. Meu pai não está mais aqui comigo. E eu não tenho problema nenhum de falar. Meu pai foi embora e foi junto para o pai. O pai que está em secreto. Então, o seu pai, que vê em secreto, recompensará. A sua atitude, a sua ação, trouxe uma manifestação ou uma reação de Deus. E o seu pai o recompensará. Todos nós queremos recompensas de Deus, mas uma coisa que a igreja falha é a oração. Por que oração? O que a oração me mostra? A oração me fala, ou eu sou louco, porque eu vou estar sendo um monólogo, falando comigo mesmo, ou um doido que sai conversando para si mesmo, ou então eu tenho que acreditar que a minha oratória está chegando a um ouvido que eu não estou vendo. Então, ou você é louco, ou você sabe o que está fazendo, você sabe que vai estar sendo ouvido. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Você entendeu o que eu estou te falando essa manhã? Você vai ter direito de filho. Você vai ter direito de receber de Deus, o Pai, aquilo que Ele preparou para todos nós, como filhos. Então, há um clamor dentro de nós. Aí, vamos lá. Vamos jogar para frente o versículo. Quando orares, não fale por falar. Não fica tangarelando, como faz os gentios. Pois eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Pelo tempo de oração. Serão ouvidos. Quando orares, não fale por falar, mas como faz o gentio. Pois pensam eles que por muito falar, eles serão ouvidos. Não há nada pior do que eu ouvir a mesma história sempre. Nós trouxemos uma pregadora em Juiz de Fora. Ela deu essa mensagem. Depois, a gente foi em outro local, nos tornamos amigos. Aí fomos em outro local, aqui em Juiz de Fora. Ela deu a mesma mensagem. Eu fui em Manaus, porventura,
ela estava lá, deu a mesma mensagem. Pregador de uma mensagem só, nossa, ficou enjoativo. A Cristina também já passou por isso, ela está lembrando ali de alguns pregadores. E a gente viaja pelo Brasil, e a gente, como a gente está dentro da mesma visão, a gente encontra com os mesmos pregadores. E a mesma mensagem. Eu não sei você, mas torna uma coisa repetitiva. Uma coisa é eu ser repetitivo dentro das minhas convicções, porque eu estou aqui 2, 3 vezes por semana, eu estou aqui. Há 24 anos pregando o Evangelho. As minhas convicções, elas são repetitivas. A minha maneira de pensar, o lado que eu estou indo, não muda. Agora, a mesma mensagem, com o mesmo título, com os mesmos pontos. Então, não é por muito falar que você vai ser ouvido, mas pela sinceridade. Coração sem cera, sem maquiagem. A palavra sinceridade é sem cera. Próximo versículo diz assim: portanto, não seja como eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedir. Aí você fala assim, ué, então por que eu vou pedir? Relacionamento. Se você quiser ser distante de Deus, tudo bem, mas Deus em nenhum momento, na sua história de Criador, Ele quis ser distante da sua criação. Ele se aproximou de nós o máximo, pela pessoa pelo qual nós estamos ouvindo essa manhã, Jesus falando. Deus teve que sacrificar o seu único filho para se aproximar de nós. É o Deus que habitou no nosso meio. Não tem aproximação maior do que essa, do que Ele habitar na sua casa, dentro de você, pela pessoa do Espírito Santo. Por isso que Ele fala, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Então Ele fala assim, antes mesmo, todo pai sabe, conhece seu filho, ou sua filha está ali, já sabe. A expressão, os pais aprendem. Ninguém quer. A gente fala hoje de programação neurolinguística, que é a PNL. Ninguém sabe mais de PNL do que os pais. Os pais olham para o seu filho, já sabe, ó, deu ruim. Já faz a leitura facial. Assim também como os filhos aos pais. O pai, quando dava uma coçada na garganta, não, sai de baixo, porque ali vem chinelo voador. Um olhar, o pai só me olhava assim, eu já sabia o que ele estava falando. O pau vai quebrar mais tarde. É só a visita sair. Se eu fosse pegar ali comida servida à mesa, todo mundo lá visita. Se eu fosse em direção ao frango, dependendo do pedaço que eu fosse escolher, o olho já comia. Aí o olho dele ia desviando de acordo com o que eu ia para a carcaça, a costela do frango. Mas se eu fosse para o lado da coxa do peito, o olho já estava incendiando, já me fulminando. Quem já passou por isso? Isso é PNL, é programação neurolinguística. Isso daí você gasta uma grana para poder aprender isso. Nós já aprendemos isso de berço. Mas nós precisamos de um coach para falar para a gente aquilo que a gente já sabe o que tem que fazer. Talvez você precise de um pastor para falar para você aquilo que você já sabe da Bíblia. Talvez você precise de um líder de célula para falar para você aquilo que você já poderia ensinar para ele, mas que você não faz. Por isso Jesus diz, se vocês sabem de todas essas coisas, felizes são, ou bem-aventurado, ou mais que felizes, não é feliz, mais do que felizes são, se praticardes. Então a questão não é se você sabe, a questão é se você vai agir segundo aquilo que você sabe, para que haja a reação daquele que quer te abençoar. Para ele reagir sobre a tua vida, pelo qual ele entregou-se a si mesmo na cruz do Calvário.
para que nenhum argumento mais haja entre nós, para que o bem dele não aconteça na nossa vida. Então há um clamor. Aí ele está dizendo assim, vamos lá, vamos dar uma acelerada aí, porque só para me chegar lá, vamos lá. Vocês devem orar assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí o versos 10, entenda, ele está dizendo, olha, Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, depois de você glorificar e entender que ele é Pai, que está no céu, que há uma diferença, e ele está no céu, você vai começar a pedir. Primeiro você glorifica, momento de intimidade, fecha a porta. Entenda que ele é soberano, que ele é Pai e está acima. Aí você vai dizer, venha a nós o quê? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra. A gente confunde muito isso, eu quero só dar essa mensagem, quero que fique cravada aí. Então na oração do Pai Nosso, ele começa dizendo assim, na hora que você começar a pedir, peça direito. O que você vai pedir? Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Nós não queremos ir para o reino, queremos que o reino venha até nós. Muita gente aqui está esperando morrer para ir para o céu. É o contrário. Enquanto vida temos, aí a discussão por que o suicídio não tem salvação, porque as pessoas não esperaram o reino chegar. Eles foram para o império. Depois do suicídio, eles vão para o império, não o reino. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque Deus nos transportou, com o seu amor, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho. Ele entregou o reino para o Filho. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino é para os filhos. Quem é que pede, venha o teu reino? Aquele que é filho. Por isso que a oração começa, Pai Nosso. Se você entende que Deus é teu Pai, você entende que Ele tem um reino, e que o reino dele é para você. Digo, o reino é para mim. E não é quando eu morrer, é agora. Venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim aqui na terra, a tua vontade. Na terra, como é no céu. Ah, mas quando eu morrer. Não. Você está equivocado. Isso não é Bíblia. A Bíblia é, eu quero trazer o modelo de paz para cá. Porque no céu está tudo bem. No céu está tudo tranquilo. No céu não tem inimizade. No céu não tem briga. Mas Lúcifer se levantou. Lúcifer, quando se levanta, ele cai caiu na hora. Ele se levantou para cair. E Lúcifer, ele levou quantos do céu para as trevas? Da luz para as trevas? Quem lembra? A Bíblia diz que tem uma quantidade. Quantos? 1/3. Eu ia fazer essa piadinha, mas não vou não. Larga esse troço de terço para lá. Cada um com problema com os terços para lá. Mas olha só. E por que ele levou 1/3? Eu estava falando sobre liderança semana passada para vocês. A liderança de Pedro. A gente lidera para o bem ou para o mal. Lúcifer, ele teve 100% de êxito. É porque 1/3 dos anjos estava a cargo do serviço dele, do regente, porque eram serafins, anjos abrasadores. Quando eles louvavam a Deus, eles ficavam... Por isso que esses louvores falam, deixa queimar, vem com teu fogo e tal, porque quando nós adoramos a Deus, em louvor, um dia vocês vão aprender isso. Não é o Rafael cantando aqui, é o Rafael adorando a Deus sem esquentar a cabeça com vocês. Ele vai ser abrasado.
Independente de quem está aqui ou não, independente do teu irmão ou não, se você entra nessa atmosfera de adoração, não importa quem está do seu lado, você vai ser abrasado. E aí quanto mais brasa, mais você incendeia. Incendeia, Senhor. Não há reação de Deus sem uma ação sua. Momento de adorar. Tchau, minha esposa. Tchau, minha filha. Sossega. Sai, criança. Meu momento de adorar a Deus. E aí a gente está pedindo um modelo eterno aqui para o Cronos. A gente está pedindo um modelo eterno para o que é passageiro e transitório, como diz o apóstolo Paulo. Pastor, mas se vai passar, por que eu vou ter que lutar tanto para que o reino de Deus venha se eu vou morrer amanhã? Porque o céu não começa quando você morre. O céu começa quando você vive, quando você nasce de novo, quando você tem um novo... Acorda, igreja. Quando você tem um novo nascimento, nasce a eternidade dentro de você, nasce o céu dentro de você. Aí você vai ver jovens aqui, na hora do louvor, chorando, você está olhando. Bobeira, para que isso? É porque você não está atraindo o reino de Deus para você. Jesus me ensina você, que se o Pai é nosso, e temos que olhar Ele como Pai, Ele tem um reino soberano, lindo, que a gente pode começar a usufruir desde já. Pastor, eu passo por luta. Tudo bem, Jesus falou que você ia passar por luta. Passar por luta, mas viver na luta não é cristianismo. Ele fala que o choro vai durar a noite toda, mas pela manhã viria alegria. Nenhum de nós estamos isentos das intempéries da vida, porque Deus não vai nos poupar disso, mas Ele vai estar conosco, mas Ele garante que Ele venceu e nós venceremos também. Então o que Ele diz? Ele está dizendo o seguinte, que toda a luta que nós tivermos aqui, toda a dificuldade que nós tivermos aqui, quanto mais tivermos, é para nós invocarmos e falar, eu quero o teu reino, eu quero o teu reino. Porque no teu reino não tem discussão, eu quero o teu reino dentro da minha casa. Porque tem que mudar alguma coisa. Tem gente que se converte à religião, vem aqui para a igreja, mas a mulher continua espetando o marido. O marido continua sendo boca ruim dentro de casa. Continua um mentiroso. Isso não é reino de Deus, querido. Isso é um mundo gentílico. Que são os gentios, pastor? São os hipócritas, disse Jesus. Os gentios são os falsificados, são os mascarados, são os dissimulados, são aqueles que dizem ser o que não são. Gentios, no Novo Testamento e até no Antigo Testamento, ele é como aqueles falsificados. Tem aparência, é como a figueira, mas não é. E isso é sério. Porque no reino de Deus, que Jesus nos ensinou, é para nós vivermos desde o tempo da nossa conversão, desde o tempo que nós nos convertemos a Ele, que o nosso coração mudou de ideia a respeito daquilo que é Deus. É para começarmos a viver o modelo do reino. E onde está o reino? Diga, no céu. Nós aprendemos muito isso. Onde está o reino? Agora toda a igreja sabe. Onde está o reino? O modelo que nós queremos não está nos planos de Bolsonaro, nem de Lula, nem de Trump, não está Xi Jinping, nenhum. Modelo que nós queremos de governo é o do céu. Então ele está dizendo, e aqui na terra a sua vontade vai ser feita, como a sua vontade já é feita no céu. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão.
A vontade dele prevalece sobre a sua? Ah, pastor, mas está frio, né? Não, eu te entendo. Tranquilamente. Mas será que Deus entende? Porque a Bíblia diz que se Deus não poupou nem o seu filho, seu único filho, Deus não poupou, quanto mais não nos daria por ele todas essas coisas. Eu te entendo. Ah, pastor, eu já estou mais de idade, sabe, pastor? Eu te entendo, querido. Só que você não segue Mendonça. Eu não estou fazendo seguidor, pelo amor de Deus. Já cansei de falar isso para vocês. Vocês são discípulos, eu estou ensinando a vocês, não a minha vida. Eu estou ensinando a vida de Jesus em vocês. Ah, pastor, querido, quem tem ouvido, ouça. Eu não estou ensinando a minha vida para vocês, estou ensinando Bíblia. E eu te entendo, porque eu sou carne, igual a você. Eu entendo as suas fraquezas, porque eu sou fraco igual a você. Eu entendo, mas não é eu que tenho que dizer, porque o reino não é meu. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua, não é vontade de Mendonça, não. Ah, porque meu pastor, porque meu bispo, meu apóstolo, é problema seu. Você está seguindo o homem? As convicções humanas que você está... Amanhã você não será cobrado. Amanhã você não vai ter desculpa de falar, ah não, porque o bispo Mendonça, Deus vai lembrar essas mensagens que eu estou dando para vocês. Deus, ele vai lembrar. Você não, mas espera aí. Deixa eu abrir um telão aqui, deixa eu fazer. A gente fala de telão, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai fazer nós lembrarmos. Falei isso quarta-feira. Tudo aquilo que nós lemos e ouvimos, o Espírito Santo vai trazer na nossa consciência luz, tchum, lucidez. Tchum. Tudo aquilo que foi falado, ele foi ensinado. E o reino de Deus, a Bíblia diz que está dentro de nós. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Nós temos que orar ao ponto do reino sair do céu, vir para a terra e da terra dentro de nós. E quando que é o reino? Diga, aqui e agora. O reino de Deus, o reino é de Deus. E o reino é dos céus. E nós somos cidadãos do céu. Queremos o reino, esse modelo perfeito aqui na terra. Aí a pergunta, pastor, mas o senhor acha que a maldade, eu vou ficar pedindo para que o reino de Deus venha aqui, venha aqui? Olha a maldade, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria, os homens seriam amantes de si mesmo. Mas Deus nunca falou para você mudar o mundo, mas para mudar o teu mundo. Lembra do tempo de intimidade? Entra no teu quarto, fecha a porta. É o teu mundo, é o mundo da tua família. É liderar, fazer que o reino de Deus seja estabelecido dentro da tua casa. Pastor, mas as pessoas, a maldade está proliferando sobre a terra. Mas Deus está falando para que o teu mundo, não vos conformeis com este mundo, o teu, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês tenham experiências boas, perfeitas e agradáveis. Tem nada a ver com o teu vizinho, tem nada a ver com o nosso judiciário, tem nada a ver com o legislativo, com o executivo, tem nada a ver. Isso é certo, que a maldade está, a Bíblia diz já no livro de Isaías, que as trevas estão encobrindo a terra. Mas sobre eu e você, a luz do Senhor. Pastor, mas vai estar um caos. Sim, a Bíblia diz que vai estar um caos.
Pastor, mas o amor está se esfriando. Sim, a Bíblia diz. Mas você vai se conformar com isso. Dentro da tua casa, você vai conformar isso para você. É o conformismo. O que a Bíblia diz, Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás? Ei, eu quero fazer parte dos não atingidos. Eu quero que a minha esposa faça parte do não atingido. Eu quero que minha filha, meus netos, que meu genro, seja os não atingidos. Eu quero que a igreja que eu estou ministrando seja os não atingidos. Agora, quem é que tem que querer isso mais do que eu? Diga. Quem é que tem que querer isso mais do que eu? Deus. Deus, Ele quer, estabeleceu, agora eu tenho que querer. Eu quero, agora você tem que querer. Você quer o teu filho, mas tem que ser com ensino. Tem que ensinar. Para que seja despertada a fé. Diga, lá no céu está tudo bem. Lá não tem intriga. Lá não tem doença. Lá não tem problema. Lá não tem corrupção. Lá está tudo bem. É isso que nós queremos, entenda. Venha a nós o teu reino. Por quê? Porque está tudo bem. Se o reino de Deus está dentro da minha casa, está tudo bem. E o reino de Deus é submissão. O que é submissão, pastor? Está todos debaixo de uma só missão. Um time de futebol, seja ele lá qual o nome, ele só vai conseguir ser vencedor se todos os jogadores estiverem debaixo da mesma vontade, a mesma missão. E olhar para o técnico, independente se gosta dele ou não, tem que fazer o que o técnico está falando. Isso é submissão. E aí isso te traz aí para a mulherada. Pastor, a Bíblia diz que nós temos que submetermos ao marido. É verdade. Quando esse jacaré tem uma missão, né? Ou seja, se você não entendeu, porque foi rápido demais, porque tem homem que não tem missão para a família, só tem missão para si mesmo. E aí se você vai se colocar debaixo de uma missão que é única, singular, intransferível, você vai estar dando milho para bode, chamado egocêntrico. Porque ele nunca faz para o coletivo, para o bem da família. Porque até então o homem tem que ser aquele que sai de casa para trazer o sustento para a sua família. Se ele vai lá, leva o sustento e come para ele mesmo, e não leva o sustento para casa, a missão dele é egocêntrica, para ele mesmo. Então não há missão. Aí se você vai submeter uma pessoa e você ainda vai tirar do que é teu para dar para ele comer, você vai ficar com fome. É mais ou menos assim. Submissão é se colocar debaixo de uma missão. Qual é a missão? E deixará o homem, seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão um só propósito, uma só missão. Vamos trabalhar junto. O que é que nós queremos? Queremos uma casa, vamos trabalhar para uma casa. Vamos trabalhar para fazer uma viagem. Para nós. Pastor, lá em casa o cabeção não está falando para nós não. Então vai orando e ensinando a ele. Vai pegando o que é seu, mostrando para ele o que é divisão. É isso que os pais ensinam seus filhos. Lucas capítulo 18, versos 29. Jesus respondeu: em verdade, verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filho, por causa do reino de Deus, eu afirmo vocês, versos 30, deixará de receber no presente, na terra, nesse presente era, muitas vezes mais que na era futura, a vida eterna. Caramba! Pastor, então eu vou receber mais aqui do que... pastor.
aquele que deixa de receber está na presente era, muitas vezes mais, e na era futura. Ele está falando na vida eterna. Então, é o seguinte, por quê? Porque isso foi o que Pedro disse. Pedro disse, eis que nós, na verdade, deixamos tudo. Versos 28, coloca. Pedro lhes diz, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Aí Jesus falando, mas toda atitude, toda ação vai gerar uma reação. Vocês deixaram tudo, então vocês vão ter tudo e muito mais. Começa a perceber a diferença daqueles que servem a Jesus integralmente e aqueles que servem Jesus pelas tabelinhas. Você sabe o que é servir Jesus integralmente? Você sabe a diferença? Sério, você sabe a diferença daquelas pessoas que servem a Jesus, haja o que houver, aconteça o que acontecer, e aqueles que servem a Deus de vez em quando, de tabelinha? Quem sabe a diferença? Levanta a mão. Então não levantou a mão, eu vou ter que explicar. Quem serve Deus integralmente, haja o que houver, aconteça o que acontecer, Ele é Deus na sua vida. Tem doença, Ele é Deus. Está faltando alimentar, Ele é Deus. Tem briga, Ele tem guerra, Ele é Deus. Não importa, Ele é Deus. O que é servir Deus de tabelinha? Vem as doenças, onde está Deus? Meu filho morreu, Deus me abandonou. Haja o que houver, esse é o propósito. Deus nos chama, Ele chama os filhos dele de fiéis. Esses são os fiéis, que são os fiéis. Haja o que acontecer. Queridos, todos nós somos pecadores frágeis. Somos frágeis. Tem gente que capota de carro, o carro é amassado por um container, aí tira a pessoa viva só com um arranhão deles dentro. Quem já viu essas reportagens? E tem pessoas que levam um tombinho, engasga com a própria saliva e morre. Tem pessoas que agem o que houver, elas vão estar servindo a Deus. Ah, pastor, mas eu sou fraco. E daí problema, Deus, ele já sabia disso. Foi por isso que o filho dele foi para a cruz do Calvário. Ele já sabia. Pastor, eu sou pecador. Descobriu a pólvora. Somos. O que faz a diferença é a fé. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Eu não soltarei a mão de Deus, porque eu preciso. Venha o teu reino. O que você tem deixado para servir o reino? Nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. É com vocês. É você que está em casa. Ah, pastor, mas eu só estou lendo Bíblia. Quem está entendendo? Estou lendo Bíblia. Meu marido não quer. Quantas vezes, ao longo da caminhada, eu não vou dizer de vocês, não vou falar da minha esposa, não vou falar da minha filha, vocês devem saber. Mas quantas vezes eu não quis estar aqui em cima? Mas estive. Quantas vezes você sabe que eu projetei para 53 anos eu aposentar? Quem sabe disso, levanta a mão. Já tinha falado com vocês, já tinha falado com meu pastor, já tinha falado com Deus, já tinha falado com todo mundo. Mas eu estou aqui com 54 anos. O que você tem deixado? Pastor, quero que Deus me honre, eu quero que Deus faça. Ele não vai fazer. Mas as promessas dele, ela é reativas. Ela é uma reação da atuação. Acredite no que eu estou falando. Qualquer evangelho pregado
diferente disso, diz o apóstolo Paulo, é mentira, é engano, é anátema. A Bíblia todinha, a reação de Deus é pela ação humana. Haja o que houver, aconteça o que aconteça. Hoje eu não vou na igreja, na minha vida eu não tenho opção. Ah, pastor, tem, só pode pegar o Jefferson, pode pegar a Rose, pode pegar a Raíssa, pode pegar a Isabela, Felipe, tem tanto pastor Inácio, pastor Inácio, tantas pessoas. Deixa eu falar um negócio, eu nunca vou terceirizar um compromisso que é entre eu e Deus. Estou viajando, eles ministram. Eu estou aqui em Juiz de Fora, eles ministram. Que tipo de pastor sem vergonha, safado que eu sou? É a minha vida com Deus. É o gigante que eu mato dentro da minha vida todos os dias. Estou trabalhando cansado, vou em casa correndo, tomo banho e venho para cá. Assim já passa-se 24 anos. Então assim, Deus quer fazer na vida de todos vocês. Deus quer que cada um de nós sejamos alvos do amor e das promessas dele. Somos assim com os nossos filhos. Você nunca, eu falei com a minha filha, eu nunca vou recompensar em submissão, minha filha. Ela com 14, 15 anos, eu falei assim, eu nunca vou recompensar em submissão. Nunca. Eu tenho Deus e tenho uma igreja como testemunha, nunca dei mole. Nunca eu passei a mão na cabeça da Isabela. E nem vou passar. Eu não quero afrouxar. Nunca facilitei nada. A Isabela falou assim, mas todas as meninas fazem, isso é problema delas, você que é minha filha. Ah, uma filha de pastor faz, isso é problema dele para lá. Eu aqui sou diferente. O pau quebrou a vida inteira. Uma vez a Cristina teve que ligar para os nossos apóstolos para eles saírem de Teresópolis para vir aqui, que eu já estava 3 meses sem olhar para a cara da Isabela. 3 meses convivendo com a minha filha, que eu a amo. Dentro de casa ela conversava comigo, eu a ignorava. Como se nada tivesse acontecendo. Pastor, eu não aguento. Tudo bem. Eu vivo debaixo de princípios. E não é fácil, eu confesso para vocês, não é mole. Não é fácil porque você não queria e pensa estar na minha pele. Todos os dias. Acordava, tomava café, Isabela, porque lá em casa sempre tomamos café junto. Ela falava, pai, isso é aquilo e tal. Cristina teve que chamar o apóstolo. O apóstolo veio e tal, eu coloquei a minha posição, falei, não vou dar mole, não vou arrefecer. E eu só sou um pecador. Eu só sou um comedor de angu. Eu sei dos pecados que estão sobre a minha vida, que eu carrego sobre a minha carne, eu sei. Também sei, olhando para a cruz, que ninguém vai ser salvo por ser o melhor ou pior. Salvação não vem de vós, é dom gratuito de Deus, para aquelas pessoas que creem no reino de Deus. Mas mesmo com isto, eu falei, eu vou manter as minhas convicções. Eu estou debaixo da palavra de Deus. E até hoje nada muda. Muda nada. É fácil, pastor? Não. É para qualquer um, pastor? É. Para qualquer um que queira. Para qualquer um que esteja disposto. O reino de Deus é tomado por força. E quem não se esforçar, não se apoderará dele. O que você tem deixado? Ó, pastor, estou cansado. Ah, pastor. É simples assim, querido. Eu sinto lhes informar que quem promete vida fácil sem esforço nenhum, o que tudo isso eu te darei se prostrado e me adorar, não é Jesus. Quem promete isso é Satanás.
e prometeu para Jesus. Quer o reino sem esforço? Desculpa, eu garanto para vocês, estamos online, isso daí é para... Eu garanto a qualquer um, converse com qualquer teólogo, omitido a ser teólogo. Deus é um Deus reativo. Não existe. Tem gente prometendo vida fácil para vocês? Vai. Mas não é Deus. É o homem ou Satanás. Ah, pastor, mas, queridos, não acredite nisso. Não acredite, mesmo de verdade. Muitos de nós estamos sendo enganados porque queremos ser enganados. O que você tem deixado nessa vida aqui? Aqui nessa vida, nesse tempo? O que você tem deixado para servir a Jesus? Seu conforto? Suas vontades? Seus projetos? O que você tem deixado? Ah, pastor, eu venho na igreja. Beleza, tudo bem, você já entendeu. Ninguém há que deixando ou deixado não vai receber muitas vezes mais nessa vida. Eu acho incrível pessoas dentro do reino de Deus ou beirando o reino de Deus, fica olhando para uma pessoa perseverante, que está com a sua vida linda, com o seu casamento lindo, com o seu emocional lindo, está com um equilíbrio lindo, que fica olhando, mas Deus favoreceu essa pessoa. Deus não tem filhos prediletos, Deus só tem filhos. O único que ele tinha, pode-se dizer que era unigênito, ele entregou, para que através da morte e a ressurreição, pudéssemos ressurgirmos como filhos, mortos pelo pecado, agora vivos pela submissão. A minha missão agora tem um modelo. A minha missão é a de Cristo. Amar e perdoar. Amar e perdoar. Esta é a missão da igreja na terra. Talvez, se você não deixou nada para seguir Jesus, talvez você tenha entrado para a igreja, para a religião, para a estrutura, mas você não entrou no reino. Ó pastor, entrar no reino é quando eu morrer. Não. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Não, o reino é aqui, é agora. O reino é aqui, é agora. Não, o reino, não. Só entrará no reino futuro. A chave que você tem para a eternidade está aqui no presente. A chave que você tem para sempre está no agora. A chave que você tem para o reino é trazer ele aqui para a terra e começar a viver o reino aqui. Pastor, mas querido, Jesus já sabia disso. Deus já sabia disso. Mas se você quer, você tem que deixar. Jesus diz: todo aquele que quiser vir após mim, eu vou, e me segue após mim. Todos aqueles que quiserem, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz. Jesus está dizendo, estou carregando a minha, querido. Eu estou carregando a minha. Aliás, minha não. Jesus não tinha cruz. A gente sabe que a cruz não era dele, era de Barrabás. Ele está dizendo, cada um de vocês tem que carregar a sua cruz, querido. Ah, Jesus carregou a minha cruz. Quem já ouviu essa expressão? Até eu mesmo. Ah, mentira. Jesus nunca teve cruz. A cruz era para Barrabás. Ah, Jesus carregou a minha cruz, isso e aquilo, porque eu represento Barrabás, ele carregou a minha cruz. Não. Ele carregou a cruz de Barrabás. Não, e a minha? Não.
Ele falou: cada um que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Olha lá, Evangelho de Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus dizia a todos, dizia para todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Todos os dias eu tenho que carregar minha cruz. Por isso que eu digo, vencer gigante, vencer as guerras externas, moleza. Vamos hipoteticamente, na pior das hipóteses. Eu pego um revólver e tacar no meu inimigo, o inimigo físico, o inimigo humano. Eu vou lá, pego um revólver e mato ele. Acabou, morreu para sempre, sim ou não? Morreu, pá, acabou. Agora existe dentro de mim que julga, que briga contra as coisas de Deus. Eu tenho que todos os dias matar, eu tenho que vencer ele todos os dias. Ou você acha que às vezes não dá vontade desse homem aqui, Mendonça, chutar o pau da barraca? Ah, quer saber o negócio? Mas foi várias vezes. Vou pregar evangelho aqui, pastor, creio em Deus, vou seguir vou fazer igual a maioria dos desigrejados. Sabe o que eles falam? Não, eu não preciso da igreja para crer em Deus. Verdade, eu concordo com eles. Mas eu também concordo mais com a Bíblia, que diz que Deus vai vir buscar um corpo. E não vai vir para buscar fragmentos. O apóstolo Paulo diz: irmãos, cuidado, que nenhum de vocês deixe de congregar, aglutinar, congregar, que fala agregar-se com ou junto. A palavra congregar é agregar, junto. Cuidado, irmãos, que quando estiver se aproximando aquele grande dia, coloca aí, Jorge, quando estiver chegando aquele grande dia, ou que chegar aquele dia, vocês não deixem de congregar, como é costume de muitos. Sabe qual é o problema? Que até os desigrejados conhecem isso daí, Hebreus capítulo 10, 25. Não deixamos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo é o costume de muitos, ou seja, tem muitos que estão deixando de fazer isso, mas procuremos encorajar uns aos outros, queridos. Vamos na igreja, vamos na célula, vamos encorajar as pessoas, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia, em letra maiúscula, arrebatamento, salvação, o dia, em letra maiúscula. Não está falando de dia comum, está falando do grande dia. Quem está entendendo? É só ler, está escrito em português, e está na NVI, que é mais claro ainda. Então, se nós não tivermos essa consciência aqui dentro de nós, e sabe, nos esforçarmos, não quero, mas eu vou. Deus, eu tenho 1000 motivos de não pregar mais o evangelho. Ele vai me fazer lembrar que eu só tenho um motivo para pregar. Esse motivo se chama Jesus. Eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que deixar. Não existe recompensa sem esforço. Não existe submissão quando não existe uma missão. Não existe acertar o alvo quando não tem alvo. Nós sabemos de onde viemos e para onde estamos indo. Nós, a igreja de Cristo na terra, tem propósito. Pastor, eu quero viver uma vida aleatória. É problema teu. Pastor, eu quero viver um evangelho sem a cruz. É problema teu, pode viver, mas não vai ser por falta de você ouvir a verdade.
Pastor, eu quero. Pode. Pastor, vou sair daqui, pegar minha amante e ir para um motel. Pode. Isso é problema teu, mas não vai ser falta de você ouvir a verdade. Pastor, vou sair daqui, eu vou roubar. Vou sair daqui, vou lá brigar com a minha esposa. Isso é problema teu. Quem vai viver no inferno vai ser você e não vai ser eu. E quando eu falo assim, eu repito, não é que eu não estou me preocupando com você. É como um pai está falando, filho, não vá por esse caminho. Esse caminho vai te levar à cadeia, aos vícios das drogas, vai te levar para a confusão. E o filho não ouve o conselho. Mas isso não é problema do pai. O pai vai sofrer o dano, sim. Mas quem vai estar na cadeia não vai ser o pai, vai ser o filho. Pastor, é parte de mim, até você entender o reino de Deus. O que você acha que Jesus falou? Quem tem ouvido? Pronto, Jesus nunca teve a preocupação. Por favor, ouça. Jesus, ele comentou até na mesa da ceia: há alguém aqui entre nós que há de me trair. Jesus sabia quem era? O que você acha? Jesus sabia? Sabia. Tem dúvida? Jesus disse assim, o discípulo perguntou, quem é, Senhor? Jesus falou, aquele que come comigo e pega o pão, que está pegando no pão comigo. Imagina, se eu fosse Judas, eu ia fazer isso aqui. Ou então largar o pão para lá, larga esse troço para cá. Por que Jesus não chamou Judas à parte e falou, Judas, toma juízo, cara. Judas. Deus sabia que o homem ia comer do fruto. Deus sabia que o homem ia desobedecer lá no Éden. Deus sabia. Por que Deus não chamou no cantinho e falou? Mas ele falou. Ele falou. Ao criar o homem, tudo isso comerás, de menos dessa árvore que está no meio do... Ele disse. Ele disse com Judas, disse a Judas, alguém aqui há de me trair. Pastor, por que Deus não é específico? Ora, ele está sendo específico hoje. Você quer o reino de Deus, você quer a bondade de Deus, você quer o favor de Deus, você quer as promessas de Deus, você quer, haja como um filho, e ele vai reagir como um pai. Haja como um homem nobre, e ele vai reagir com a sua nobreza sobre você. Ele diz no livro de 1 Samuel, estava dizendo para a casa de Eli, olha, antes eu jurei, que você, a sua geração, a geração dos filhos, dos vossos filhos, andariam na minha presença, perpetuamente. Eu disse isso mesmo. No entanto, hoje, longe de mim de fazer tal coisa. Aqueles que me honrarem serão honrados. Aqueles que me desprezar serão desprezados. O que é que Deus está falando? A ação é de vocês. A reação é minha. Porque eu tenho poder de reagir, vocês não. Vocês só têm poder de agir. E eu tenho o poder de reagir. Ele está dizendo, portanto, 1 Samuel capítulo 2, verso 30, diz o Senhor, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi a sua família, a linhagem dos seus ancestral, que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honrarem, mas aqueles que me desprezarem, serão tratados com desprezo. O que eu vejo de pessoas que são os pseudos filhos de Deus, os crentes, sendo desprezado por Deus, porque despreza Deus. Deus não é mau, Deus ele é reativo. Deus não é mau. Você tem de Deus o nível da tua fé, você tem de Deus o nível do teu envolvimento, você tem a ação de Deus
segundo a sua abnegação. O fato de você ter entrado para dentro da igreja não quer dizer que você entrou para dentro do reino. Não dá para servir Deus pela metade. Deus nos quer por inteiro, íntegros. Eu sei que você pode não gostar do que você está ouvindo e nem lendo. Não é tudo também que agrada, principalmente quando se trata de carne. O Mendonça carnudo, o Mendonça carnal, o Mendonça pecador. Não é tudo na Bíblia que me agrada. As promessas me agradam sim. Aquilo que é da parte de Deus agrada o Mendonça sim. E aquilo que depende do Mendonça, não. Eu sou gente igual a você, mas existe o negar a si mesmo. Existe aquilo que o apóstolo Paulo diz: quanto o meu eu não vive mais, mas Cristo vive em mim. Porque o meu eu crucifiquei na cruz. E agora Cristo vive em mim. Diariamente. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Não há muito o que se falar mais. Aliás, já fui taxativo, repetitivo e insistente. Então por hoje chega. Claro que já tem mais aqui. Mas quarta-feira eu continuo essa mensagem. O último ponto. Na verdade, talvez eu só dei um ponto de 3, mas tá bom. Que Deus nos abençoe para nós nos esforçarmos, para nos apoderarmos desse reino maravilhoso, o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho do seu amor, para nós nos apoderarmos dele. Os homens, primeiro os homens, fiquem de pé. Só os homens, as mulheres ficam sentadas. Põe a mão no seu coração, você que é um. Vocês vão repetir comigo: Senhor Deus, o Senhor me deu uma missão de ser o líder da minha família. Senhor Deus, o Senhor me deu a força sobre a minha vida, a força de Esaú. Diga: a força de Esaú para caçar e trazer a caça, a provisão para dentro da minha casa. Senhor Deus, vou ensinar a minha esposa, os meus filhos a seguir o Senhor com a fé de Abraão. Agora as mulheres, os homens ainda podem ficar em pé, agora as mulheres ficam de pé. Repete comigo: Senhor Deus, o Senhor me deu uma missão, ser sábia, seguidora do Senhor. O meu marido, segundo a tua palavra, vai ser santificado através da minha vida. Eu tenho uma missão: cooperar com a missão do meu marido, de ser o provedor, de ser o homem forte. Senhor Deus, eu entendo, segundo a tua palavra, que eu tenho que ser maleável, que eu tenho que ter doçura, mas eu tenho que ter postura de mulher de Deus. Agora toda a igreja diga: Senhor Deus, eu e minha casa, eu e minha casa, eu e minha casa, diga: todos serviremos ao Senhor. Haja o que houver, eu vou manter a postura de seguir o Senhor. Ainda que haja um membro da minha casa que ainda não te sirva, pode ser quem for, pode ser o cônjuge, pode ser os filhos, pode ser meus pais, pode ser quem for, eu vou te seguir, por onde quer que tu vá, por todos os dias da minha vida.
eu vou te servir os teus propósitos. E eu sei que a minha ação vai gerar uma reação no céu. Os céus vão se abrir e eu verei as promessas do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha saúde, sobre o meu emocional. Eu não desistirei. Eu vou largar o que for preciso, porque o Senhor me garante que nesta vida receberei muito mais. E eu creio em Ti. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus, queridos. É para quem está disposto ao melhor de Deus. Melhor de Deus só está à altura da nossa atitude, da nossa ação. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Nós vamos estar fazendo esse momento de ceia. É só o momento, a palavra já foi ministrada. Eu vou estar pedindo os obreiros que começam a distribuir